Olá, sou o pastor Abraão Demétrios e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo conforme nos é apresentado no livro de Jonas, no capítulo 4. A palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 1: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas é o profeta complicado. Jonas é o profeta que não se alegrou quando alcançou bons resultados como consequência do seu trabalho de pregação. Jonas, ele pregou um sermão curtíssimo e para nós fica aí a reflexão que não é pelo muito falar que as pessoas serão convertidas, transformadas e as suas vidas serão mudadas para a glória de Deus. Jonas pregou um curto sermão que no texto original era menos de 10 palavras. Ele apenas disse à cidade de Nínive: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. No texto original são 5 palavras apenas. E as pessoas de Nínive foram convertidas. Aconteceu o maior de todos os avivamentos da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma cidade inteira foi convertida ao Senhor. Estima-se que cerca de 500 mil de pessoas foram convertidas com uma simples pregação, uma curta pregação, pouquíssimas palavras, mas a palavra de Deus operou nos corações dos ninivitas e Deus manifestou misericórdia e graça sobre os ninivitas. E aqui, nesse momento, a ira de Deus, o Deus que estava indignado com os ninivitas, já não estava mais, a ira de Deus foi apaziguada, mas a ira de Jonas se acendeu, ele ficou como uma chaleira, fumaçando, saindo fumaça da sua cabeça. É basicamente essa a imagem que se pode pensar quando é dito que ele ficou irado. Jonas ficou fumaçando de tanta ira que ele ficou ao ver que os ninivitas se arrependeram, que a cidade não foi destruída. A expectativa era de que a cidade de Nínive ela ficasse em ruínas tais, de modo como ficaram as cidades de Sodoma e Gomorra. Não ia restar nada. O fogo, a ira de Deus ia descer, ia subverter a cidade. As palavras que aparecem no capítulo 3, versículo 4, são as mesmas que aparecem lá no texto referente às cidades de Sodoma e Gomorra, que ficaram subvertidas, que foram destruídas pela ira de Deus. E não ia restar nada da grande cidade de Nínive, mas Deus teve compaixão, misericórdia. Deus não destruiu aquela cidade e Jonas ficou irado. Jonas ficou desgostoso porque Jonas queria que a ira de Deus fosse manifesta. Ele não ficou feliz com o fato de que a sua pregação ela teve um efeito positivo na vida dos ninivitas. Ele queria que a cidade fosse destruída e por isso ele ficou irado, ele não ficou feliz. Há uma semelhança muito grande daquilo que nós observamos na vida de Jonas com aquilo que Jesus nos relata no Evangelho em relação àquela parábola do filho pródigo. Existe um filho que ele estava perdido não porque saiu de casa naquela parábola, mas porque ele estava em casa e ele não estava se alegrando com o arrependimento do seu irmão. Ele não se alegrou com a conversão de um pecador. E é isso que está acontecendo aqui com Jonas. Jonas não ficou feliz com a conversão dos pecadores, o seu sentimento nacionalista, o seu coração estava fechado para com o benefício que Deus estava fazendo para com os ninivitas. Deus estava com raiva do que aconteceu. Talvez ele estivesse olhando para si e dizendo: eu preguei que a cidade ia ser destruída e ela não foi destruída. Agora estou sendo tido aí por falso profeta, mas era muito mais profundo que isso. Era um sentimento nacionalista. Jonas estava irado porque os ninivitas eles eram inimigos do povo do Senhor. E muito mais do que isso, eles também eram pessoas terríveis, muito cruéis. Você pode aí pensar
em alguém aí muito cruel, não vai chegar nem perto do que eram os ninivitas. Os nazistas, os próprios senhores de engenho aqui no período da escravidão no Brasil, com as torturas que eles faziam com os escravos, eles não chegavam nem perto daquilo que era a crueldade dos ninivitas. Mas Deus se utilizou de graça e de misericórdia para com os ninivitas. E isso nos faz refletir sobre o fato de que não existe pecador tão grande que Deus não possa perdoar. Não existe pessoa que esteja em uma condição tão terrível nos aspectos espirituais, aspectos morais, aspectos éticos, aspectos sociais, aspectos culturais, que Deus não possa transformar, que a graça de Deus não possa alcançar e que a pregação do Evangelho não possa atingir e fazer com que a conversão aconteça, com que o arrependimento chegue no coração. Os ninivitas deram ouvido à palavra de Deus. Se os ninivitas deram ouvidos à palavra de Deus, eu e você também podemos dar ouvidos à palavra do Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados. E a nossa posição quando um pecador se arrepende precisa ser de alegria, precisa ser de um sentimento de alegria, de festa. E não foi isso que Jonas estava fazendo aqui nesse momento. Esse texto foi escrito para a nossa advertência. Esse texto foi escrito para a nossa edificação, para que nós também possamos refletir sobre os preconceitos que nós trazemos em nosso coração muitas vezes. Por vezes as pessoas se fecham em seu coração e ficam indignadas quando um pecador se arrepende, seja ele quem for, seja um assassino, seja um ladrão, seja quem for. Se houve arrependimento genuíno, verdadeiro, deve haver alegria no coração daqueles que assistem à conversão de um pecador, especialmente daqueles que dizem acreditar em Deus, especialmente aqueles que se dizem discípulos de Jesus Cristo. Precisa haver alegria, precisa haver felicidade nos corações quando há a conversão de alguém, e não ficarmos irados, e não ficarmos como Jonas ficou aqui nessa situação. O bom é que Jonas deu lugar à voz de Deus, deu razão a quem tinha razão. Jonas não estava com razão. Por isso, o livro de Jonas termina com as palavras de Deus. Ele começa e termina com as palavras de Deus. Ele começa dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, e termina com as palavras do Senhor a Jonas. Que assim também Deus possa ter razão, e Ele sempre vai ter razão, na minha e na sua vida, mas que possamos dar razão à voz de Deus, à palavra de Deus, o Deus que pode transformar o mais vil pecador. E nós precisamos nos alegrar quando o Senhor, assim pela sua palavra e a sua graça, alcançar a vida de um pecador e o transformar. Nós precisamos nos alegrar. Deus se importou com os ninivitas, Deus se importa com a minha e com a sua vida também. É dito inclusive que Deus até se importou com os animais da cidade de Nínive. É dito que havia 120.000 pessoas e também muitos animais no final aqui do capítulo 4 de Jonas. Deus se importou, Deus se importa com as nossas vidas. E o desejo dele é de que possamos nos arrepender dos nossos pecados, nos achegar a Ele em verdadeira fé, e Ele vai nos abençoar, e Ele vai transformar as nossas vidas, e Ele vai manifestar o seu amor especial sobre nós, o amor revelado na cruz por meio de Jesus Cristo. O seu amor tão grande que o apóstolo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor também nos alcança, assim como alcançou os ninivitas. Que Deus nos abençoe nesse dia e que possamos nos alegrar com a bondade de Deus, com a graça de Deus, com as maravilhas do amor de Deus e da sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.